Será que os fundos imobiliários irão decolar? É uma grande oportunidade para a gente investir na Bolsa de Valores, principalmente com os FIs, ou é uma grande cilada? O que está acontecendo com a Bolsa de Valores? Bom, a gente viu que a Bolsa ela chegou naqueles 120 mil pontos, mas de agora em diante ela vem caindo, ela está aqui nessa faixa de 115, 114 e está andando um pouco de lado. O que está acontecendo nesse momento? Bom, eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com a Selic, essas quedas, esse ciclo de queda da taxa Selic e o que acontece com os fundos imobiliários, mas também com as ações, com a Bolsa de Valores como um todo. E no final eu te dou a minha opinião e te digo se é realmente uma oportunidade para a gente investir, o que a gente tem que fazer com os nossos investimentos. E também, claro, uma lista com 5 fundos imobiliários que ainda estão baratos, que ainda estão descontados na bolsa pra gente ficar de olho. Me chamo Tomás Xavier, seja bem-vindo aqui ao canal. Eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado. São 2 vídeos por semana para você aprender, você evoluir como investidor. E eu vou te pedir 2 coisas. Se inscreve aqui embaixo, também deixa o seu like, assim você me ajuda a crescer no YouTube e você sempre recebe as notificações sempre que eu soltar um vídeo por aqui. Você já vai ficar ligado, você já vai ficar informado sobre o mercado financeiro. E bora lá então, vamos ver aqui o que está acontecendo com a bolsa, se é uma oportunidade ou se é uma cilada. E beleza, eu vou trazer então essa matéria aqui da XP, onde ele fala justamente sobre o que acontece com os fundos imobiliários nesses ciclos de corte da taxa Selic. Claro que sempre se baseando com o que aconteceu já no passado, os últimos ciclos de cortes que a gente teve foram ali em 2016, 2019 e também antes disso. Dando uma olhadinha primeiro aqui nessa matéria, nós temos a parte aqui dos números de investidores que nós temos na Bolsa de Valores, mas principalmente de fundos imobiliários. As pessoas físicas, os CPFs que nós temos investindo na bolsa, mas nos fundos imobiliários. Então veja que é um mercado que cresceu muito nos últimos anos. Lá em 2017 não tinha praticamente ninguém, era 121 mil pessoas e agora nós estamos aqui com mais de 2,2 milhões de pessoas investindo nos fundos imobiliários. E o que eu penso com tudo isso? Eu vejo que o número de investidores, aqui também olhando uma matéria aqui da própria B3, o número de investidores de bolsa de valores, contando fundos imobiliários e também ações, ETFs, esse número ele fica próximo aqui de 5,3 milhões de pessoas. 5,3 milhões investem em bolsa de valores, sendo que 2,3 milhões investem também em fundos imobiliários. Então, somente aqui nós temos um universo bem grande para aumentar esse número de investidores de fundos imobiliários. Mas além disso, nós temos uma outra matéria aqui que fala o número de investidores do Tesouro Direto. Então, nós temos aqui mais 2,2 milhões aqui de pessoas investindo ativamente no Tesouro Direto aqui em 2023. Se a gente for somar essas outras pessoas que estão investindo na bolsa, mas não em fundos imobiliários, e também outras pessoas que estão investindo em títulos públicos e não em fundos imobiliários, nós temos aqui um número que tende a crescer bastante agora com essa queda da Selic. Claro que muitos investidores investem justamente em títulos públicos, fundos imobiliários, enfim, tem essa carteira diversificada, mas eu acredito que o número de investidores ele vai aumentar bastante de agora em diante. Em 2023, 2024, nós teremos um aumento bem significativo também do número de investidores de fundos imobiliários. Isso tudo aumenta, isso tudo evolui o mercado como um todo. Os fundos imobiliários eles se tornam mais atrativos, as cotas vão se valorizando, tudo aumenta conforme as pessoas vão chegando. Então é bem interessante que a gente olhe também para o número de investidores. Conforme a taxa Selic ela vai baixar agora, e ela já começou esse ciclo de queda, aqui embaixo a gente tem um gráfico muito interessante também que a gente sempre mostra. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal e eu continuo repetindo. Eu já estou aportando em fundos imobiliários desde o ano passado, sempre nos FIs de tijolos, justamente esperando essas altas que nós teremos de agora em diante com a queda da Selic. Se a gente for olhar aqui ciclos passados, como lá de 2016, a gente estava também com uma Selic aqui próxima de 14%. E quando essa taxa Selic ela começou a baixar, essa linha em cinza aqui é a Selic, a amarela aqui é o IFIX. Então nós temos aqui um paralelo do que acontece com a Selic caindo e os FIs subindo. Nós temos aqui a Selic que começou a baixar lá de 14% e ela chegou no patamar aqui de 6, 7% ainda em 2017, 2018. E veja aqui, com a queda da Selic nós temos sempre uma valorização bem expressiva aqui do IFIX, dos fundos imobiliários. E não é só os fundos imobiliários que crescem, as ações também se beneficiam e muito. Hoje a gente vê, por exemplo, o setor de varejo aqui no Brasil está muito ameaçado. Nós temos ali as lojas americanas que deu todo aquele rolo, mas a Magalu, lojas Renner, a Via, são empresas que estão sofrendo demais porque o lucro dessas empresas é lá embaixo, a margem líquida dessas empresas é bem pequena. E com essas dívidas que essas empresas têm, com a Selic muito alta por muito tempo, se torna uma dívida quase impagável. Então essas empresas de varejo elas estão sofrendo demais justamente por isso. Não só o setor de varejo, mas também existem outros setores que ficam bastante prejudicados com a taxa Selic alta. A Selic alta sempre freia a economia, isso baixa a bolsa de valores, as empresas tendem a baixar de valor, os fundos imobiliários também. Então o que se espera de uma Selic baixando é justamente o IFIX.
IFIX, os fundos imobiliários se valorizando. Aqui nós temos um gráfico um pouquinho mais recente que já mostra aqui a primeira queda da taxa Selic, saindo desses 13,75 e hoje, de fato, nós estamos aqui em 12,75. Nós estamos iniciando essa queda que pode ser bem acentuada, mas o que está sendo projetado para a Selic é que até o final de 2023 ela fica aqui nos 12%, lá no final de 2024 ela vai ficar aqui em 9, 10%. Então nós temos uma queda já projetada para os próximos anos e isso vai fazer então com que o IFIX ele dispare. Mas veja que isso acontece antes de fato dessas quedas. Nós temos aqui essa alta bem expressiva do IFIX antes da primeira queda. Então o mercado já começou a precificar e já começou a subir. Teve uma disparada bem forte aqui nos últimos 6 meses aqui na Bolsa de Valores, principalmente com os fundos imobiliários. Nós já tivemos essa alta. A próxima queda da Selic vai representar uma forte alta do IFIX? Provavelmente não, porque o mercado já está precificando, ele já precificou isso, então ele vai continuar crescendo, mas devagarinho. A gente não vai ter essa alta aqui bem expressiva que a gente já teve. Esse aqui foi justamente o mercado precificando. Agora a gente vai continuar tendo uma alta, conforme a gente teve nos anos anteriores, mas uma alta mais moderada, mais controlada. Então, conforme a Selic vai baixando, os FIs eles vão se valorizando, mas de maneira mais controlada. Se a gente for olhar aqui embaixo, quais são os setores que mais se beneficiaram já nesses 6 meses, onde nós tivemos aquela alta bem expressiva no IFIX? Comparando aqui o IFIX nos últimos 6 meses com o próprio CDI, também títulos do Tesouro, nós tivemos aqui o CDI rendendo 6,5 nos últimos 6 meses, os tesouros, os títulos públicos aqui rendendo cerca de 8,5%, e o IFIX deu essa disparada aqui então de 16,4%. Se a gente for olhar os setores que mais se valorizaram, nós temos aqui os fundos de fundos, subiram 25%, os fundos de shopping centers 24%, lajes corporativas 24% também, logística subiu 20%, os fundos híbridos que atuam geralmente ali com galpões logísticos e também lajes corporativas mais 20%, aqui 18%, o IFIX no geral é a média no todo 16%, os recebíveis são aqueles FIs de papel, eles não tendem a se valorizar muito agora, inclusive eles tendem a se desvalorizar porque eles acompanham muito de perto a taxa Selic caindo, esses FIs eles tendem a ter uma queda momentânea, uma queda acompanhando também a taxa Selic. A renda fixa acumulada nesses últimos 6 meses foi inferior ao rendimento que nós tivemos no IFIX. E seguindo aqui nós temos quais setores que ainda estão baratos. Se a gente for olhar, nós temos ainda as lajes corporativas muito descontadas. Aqui a gente está falando daquele PVP, que é o valor patrimonial. Então nós temos ainda lajes corporativas que estão muito descontadas. A gente vê aqui que tem um desconto de 22% ainda nessas lajes corporativas. O setor de lajes, aqueles prédios comerciais, aquelas grandes salas, as grandes capitais, elas foram muito prejudicadas desde lá da pandemia. As empresas elas acabaram indo para o home office, muitas dessas salas foram fechadas, simplesmente as empresas pararam de pagar aluguel para os fundos imobiliários, então ficou vazio, ficou vago essas salas. E depois de tudo isso ainda não voltou completamente, as empresas ainda estão atuando no modo híbrido e talvez demore um pouquinho ainda para isso voltar àquele normal de antes de 2020. Então o setor de lajes é o que mais está para baixo, mas nós temos ainda também oportunidades. O PVPA ele mostra o valor patrimonial, o valor justo que nós temos nesses fundos imobiliários. Quando o valor está em 1, está ali em 100%, significa ali que nós não temos desconto. Então nós temos aqui, por exemplo, os fundos de fundos com 95%, ou seja, ele ainda tem um desconto aqui de 5%. Os recebíveis, que é os de CRI, os de papéis, tem aqui 5%, mas eles não tendem a se valorizar agora. A parte de logística, shopping e híbridos estão já no seu preço justo, eles já se recuperaram, já subiram bastante. São aqueles FIs que tiveram a maior alta aqui de 24%, 25%. Então eles já estão no seu preço justo, mas isso não significa que eles não vão continuar crescendo de agora em diante. Lá em 2019, antes da grande crise ali, que despencou tudo, os FIs foram lá para baixo, nós tínhamos ali FIs sendo negociados a um valor bem acima do seu valor justo. Então tinha lá PVPA de 1.10, 1.15, 1.20, ou seja, estava 10, 20% mais caro do que o valor justo. Esses FIs aqui também tendem a se valorizar bastante de agora em diante. Então o que eu quero mostrar com tudo isso, aqui é um vídeo bem teórico assim, mas é para explicar de fato toda a dinâmica que nós temos com os fundos imobiliários e a renda fixa. Muitas pessoas ficam perdidas. Eu realmente penso naquelas pessoas que estão ali na renda fixa, estão ganhando aquele valor ali 1% ao mês, e daqui a pouco, alguns meses, elas vão perceber que não tem mais aquele 1% chegando, o rendimento da renda fixa vai baixar, as pessoas vão estranhar, e aí elas vão abrir os olhos para ver aonde que elas têm que investir o dinheiro. E aí, nesse momento, daqui a 6 meses, que elas vão começar a olhar, nossa, acho que eu vou colocar meu dinheiro nos fundos imobiliários. Mas aí já vai ser tarde para essas pessoas. Quem se posicionar antes, e é isso que eu venho falando já desde o ano passado, quem se posicionar antes nos fundos imobiliários vai pegar toda essa alta do IFIX, essa alta dos fundos imobiliários. Então, quanto antes a gente investir nos FIs, a gente vai acompanhar a queda da Selic, a gente vai ter um ganho
grande valorização com eles. Desafios de tijolos, que são os de galpões logísticos, prédios comerciais, shopping centers, hotéis, enfim, esses FIs de tijolos tendem a se valorizar. Aqui nós temos um gráfico também comparando o desempenho que o IFIX trouxe nos últimos ciclos de corte. Então, por exemplo, lá em 2016, quando a gente começou a ter a queda, a Selic saindo de 14,25, que estava lá em 2015, começando a baixar para 13,75, depois 7%, depois 6%, aqui a taxa Selic, veja o desempenho que nós tivemos no IFIX. Lá em 2016, ele entregou 32% de alta. Em 2017, mais 20%. Em 2018, mais 5%. Em 2019, mais 35%. Então, se a gente acumular todo esse ganho aqui desses 4 anos, aqui eu não diria que esses 35% aconteceriam de novo, porque aqui nós fomos para uma Selic de 2%, então foi algo bem atípico para o mercado. Mas essa queda aqui, essa rentabilidade de 32, mais 20, mais 5, é bem possível que se repita de agora em diante. Mas veja, pode acontecer, não é que vá acontecer. Então a gente tem que estar exposto. É importante que a gente tenha assim uma ótima diversificação, tenha sim renda fixa, mas também tenha os fundos imobiliários para quem sabe pegar essa alta, para a gente ter esse ganho de valorização bem expressivo que pode vir nos próximos anos. Começando já aqui em 2023, nós já temos aqui uma alta de 16%. Esse gráfico aqui ele mostra um pouquinho antes, mas lembra que a gente viu ali que o desempenho do IFIX nos últimos 6 meses já é de 16%. Então ele já está entregando 16% e ele tende a entregar aqui valores bem expressivos conforme os últimos ciclos de queda aqui, com 32, 19, mais 5%. Veja, um acumulado aqui muito bom, um desempenho muito bom que a gente pode ter com os fundos imobiliários. Então, sim, vale a pena ainda a gente investir nos FIs, é uma oportunidade ainda a gente aplicar nos fundos imobiliários. A gente não vai encontrar mais aqueles FIs muito descontados, muito baratos que a gente tinha ali no ano passado. Até o início do ano a gente tinha FIs realmente muito descontados, que já subiram aqueles 25%, aqueles 18%, mas que podem continuar crescendo e muito de agora em diante. Então, para fechar o vídeo, eu trouxe aqui 5 fundos imobiliários que ainda estão baratos, 5 fundos imobiliários de tijolos, para você dar uma olhadinha, estudar para ver se faz sentido para você, dar uma olhada no relatório gerencial de cada um deles, ver o que cada um faz, mas aqui eu trouxe então setores diferentes que podem ter essa valorização. Então, lembrando, nós temos aqui o PVPA, que é aquele índice que mede ali se está barato ou caro. Se ele está em 1, significa que está no valor justo. Se está abaixo, ele está barato. Se está acima de 1, ele está caro. Então, nós temos aqui a primeira opção, o JSRE11, com um PVPA aqui de 0,67%. Esse é o fundo imobiliário de lajes corporativas e ele está muito descontado. Então, realmente aqui nós temos, quem sabe, uma oportunidade. É claro que tem sempre que analisar o que está acontecendo com o fundo imobiliário para ver se é só essa vacância que tem ali dentro dos prédios comerciais ou se tem algo a mais, mas ele realmente está muito descontado. Nós podemos comprar aqui então o JSRE11 com cerca de R$75, ele vem pagando um dividendo aqui de 7,47%. Uma segunda opção é o HGRE11, também de lajes corporativas, ele está aqui com um desconto, um PVPA de 0,86, ou seja, 14% aqui de desconto se a gente for comprar ele hoje. A gente pode comprar com cerca de R$133 e o dividendo dele é de 7,70%. Agora indo para a terceira opção, nós temos o HFOF. Esse é um FOF, ele é um fundo que investe em vários outros fundos imobiliários. Ele está com um PVPA aqui de 0,91, ou seja, 9% aqui de desconto. O seu valor está ali em torno de R$75. Ele vem pagando aqui quase 10% de dividendos no ano. A quarta opção, nós temos aqui o VILG11, o fundo de galpões logísticos. Ele está com o PVPA dele em 0,94, um desconto aqui de 6%. A gente pode comprar ele com cerca de R$104. Ele vem pagando um dividendo ali de 7,79% no ano. E para fechar, um quinto fundo imobiliário, quase no seu valor justo, o XPML11, um fundo de shopping centers. Nós podemos comprar aqui com 1% de desconto, ele está levemente descontado. A gente pode comprar ele com um valor aqui de R$111. Ele vem pagando um dividendo aqui de 8,63%. Veja, ainda existem bons fundos imobiliários descontados que podem ser uma excelente oportunidade para a gente pegar ainda essa alta que pode vir com a queda da Selic. A Selic já está caindo, isso já é realidade. A Selic caiu já 1%, já está em 12,75%. Para o final do ano vai ficar ali em 12%. No ano que vem, quem sabe ali em 9,5%, 10%. Então ela está caindo, já começou esse ciclo de queda, a gente tem que ver até onde que ela vai. Mas com isso, durante todo esse tempo, nós vamos acompanhando e investindo nos fundos imobiliários, pois a gente tem essa oportunidade de ganho, de valorização com os FIs. E aqui a gente viu 5 FIs que ainda estão descontados. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar outros 2 vídeos, um falando sobre 5 ações que podem ter uma grande valorização com a queda da Selic, e um segundo vídeo falando sobre 5 fundos imobiliários que também podem se valorizar bastante com essa queda. Então dá uma olhadinha nesses vídeos, eles são complementares. E muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!